Que a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, neste momento de culto em que nos reunimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A você que vem à casa do Senhor nesta noite, todos são bem-vindos e bem-vindas. Tempo de celebração, de alegria, tempo de encontros com Deus. E a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha através das nossas redes de transmissão, pelo meio virtual. Receba também o nosso abraço, nesse momento em que podemos juntos celebrar ao Senhor. Reserve esse tempo aí na sua casa, tempo de nos aquietarmos diante de Deus, para ouvirmos a voz do Criador. Que esse tempo em que, assim como o povo de Israel se aproximava da casa de Deus com respeito, mas também com o coração agradecido, que isso também seja marca na nossa vida como igreja, aqui ou aonde você estiver nos acompanhando neste momento. Por isso, nós, nesse primeiro momento que temos da liturgia da presença de Deus, nós convidamos a todos a desaceleração, ouvindo a voz de Deus através da sua palavra que nos diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Cantemos. Sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é o teu povo. Corre no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Te adoramos porque reconhecemos que tu és um Deus soberano,
um Deus que tem o controle de todas as coisas, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que nos sonda, um Deus que conhece o nosso coração. Nós te adoramos, ó Deus, porque a igreja é tua, porque somos o teu povo. Nós te adoramos porque em Cristo Jesus o Senhor veio se encontrar conosco, deu-nos a salvação através do sangue derramado na cruz. Nós te adoramos porque na ressurreição de Cristo vivemos sempre a expectativa da vida eterna. Nós te adoramos, ó Deus, pelo teu povo que está na tua casa nesta noite. Adoramos porque esse teu povo vem para te louvar, vem porque sabe que diante do Senhor nós temos o cuidado, a bênção e a preocupação. Nós te adoramos, ó Deus, pelo teu povo que nos acompanha também virtualmente. Louvamos o teu nome porque sabemos que o Senhor está com cada irmão, com cada irmã, aonde nos reunimos nesta hora. Agradecemos-te, ó Deus, por isso. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus e na orientação do teu Espírito, aceita a nossa adoração e permite, ó Deus, que este culto que a ti prestamos nesta hora seja um culto de alegria, de paz, onde os nossos corações se aquietarão diante da tua presença e os nossos ouvidos se abrirão para juntos ouvirmos a tua voz. Fica conosco, é a nossa oração por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vemos a projeção da obra de arte do encontro do anjo do Senhor com Gideão. Ouçamos a palavra de Deus. Juízes, capítulo 6. O povo de Israel, reduzido à pobreza pelos midianitas, clamou pela ajuda do Eterno. Depois que certa vez o povo de Israel clamou ao Eterno por causa dos midianitas, o Eterno lhes enviou um profeta com esta mensagem. O Eterno Deus de Israel declarou: Eu libertei vocês do Egito, eu libertei vocês da escravidão, resgatei vocês da crueldade do Egito e depois de todos os opressores. Eu os eliminei da sua presença e entreguei a vocês a terra deles. Ele disse a vocês: Eu sou o Eterno, seu Deus. Não tenham medo nem por um instante dos deuses dos amorreus que existem na terra em que vocês estão vivendo. Mas vocês não deram ouvidos a mim. Um dia, o anjo do Eterno sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, pertencente a Joás, o Ebiesrita. Gideão, seu filho, malhava o trigo num tanque de esmagar uvas, escondido dos midianitas. O anjo do Eterno apareceu a ele e disse: O Eterno está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: Comigo, Senhor? Se o Eterno está conosco, por que estamos nesta situação? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais e avós nos contavam, afirmando: o Eterno nos libertou do Egito? Na verdade, o Eterno não quer saber de nós. Ele nos entregou nas mãos dos midianitas. Mas o Eterno insistiu: Use a força que você tem. Liberte Israel da opressão dos midianitas. Sou eu quem está enviando você. Gideão respondeu: Eu, Senhor? Como é que eu poderia libertar Israel? Olhe para mim. Meu clã é o menos importante de Manassés, e na minha família eu sou o menor. O Eterno disse: Eu estarei com você. Confie em mim. Você derrotará os midianitas como se fossem um só homem.
No último domingo, o dia do Senhor, milhões de pessoas assistiram à mais recente edição do Oscar, o prêmio de maior prestígio do cinema que é outorgado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Uma variedade de artistas, produtores e diretores foram premiados em suas respectivas categorias, celebrando o reconhecimento pelo trabalho árduo de suas carreiras. Uma tendência notável nesse ano foi o destaque dado às biografias de superação, que culminou na entrega dos principais prêmios para os artistas que enfrentaram adversidades em suas trajetórias, mas perseveraram e finalmente receberam o reconhecimento pelo seu talento e esforço. Se o reconhecimento de pessoas talentosas já nos enche de esperança e alegria pelo resultado do trabalho realizado por eles, o que podemos dizer sobre as narrativas bíblicas e a escolha de Deus? Escolha que antecede qualquer resultado e não está baseada nos méritos humanos, mas sim no soberano amor do Senhor. Um exemplo desta escolha é a história que escutamos, a história de Gideão. A história nos ensina que na dinâmica da vida e dos relacionamentos podemos subestimar alguém, mas Deus é capaz de ver além do que os nossos olhos podem perceber, oferecendo oportunidades que surpreendem a todos. Pensemos no testemunho de Gideão. Se ele fosse um ator, os renomados diretores de Hollywood provavelmente não escolheriam para ser o protagonista de um roteiro, devido à sua falta de experiência. Se Gideão fosse um jogador de futebol, seria improvável que ele fosse selecionado para a equipe principal, pois ele não tinha habilidades necessárias para ser uma estrela. E caso Gideão fosse um pregador, provavelmente ele teria que lidar com a rejeição das pessoas que não concordavam com a sua mensagem. Embora os exemplos que mencionei possam parecer anacrônicos, eles apontam para algo em comum. Gideão, aos olhos humanos, não parecia ser a melhor escolha para a tarefa para a qual Deus o chamou. Nem mesmo sob o seu próprio ponto de vista, ele se considerava capaz de realizar a missão de guiar os filhos de Israel. Mas o anjo do Senhor foi ao encontro de Gideão e o chamou para realizar uma grande obra, ser o líder que guiaria o povo de Deus à libertação da opressão dos midianitas. Inspirados por este relato bíblico de Juízes 6, vamos refletir sobre 3 aspectos deste episódio: a condição espiritual de Israel, o encontro com Deus e a missão de Gideão. Primeiro, a condição espiritual de Israel. De acordo com o historiador e mestre em teologia André Daniel Henke, no livro de Juízes, abro aspas, é-nos apresentada a situação cíclica em que os israelitas viviam e se relacionavam com Deus. Primeiro, a apostasia, depois a punição, em seguida o arrependimento, depois a compaixão de Deus, que enviava um libertador para o povo descansar. Fecho aspas. Neste sentido, a condição espiritual dos israelitas estava caracterizada pela falta de fé nos ensinamentos dos patriarcas, bem como pela negligência em relação à libertação da escravidão no Egito e à conquista da terra prometida. No contexto mais específico da narrativa de Gideão, depois de anos de paz liderados pela juíza Débora, o povo se afastou novamente do Senhor e por isso sofreu com o domínio dos midianitas e o avanço de outros povos vizinhos. De acordo com a palavra de Deus, quando Israel plantava, a sua lavoura era destruída pelos midianitas.
Os amalequitas e outros povos do Oriente invadiam os campos e acampavam neles, destruindo as plantações. E não deixavam nada para o sustento dos israelitas, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Com os seus rebanhos e tendas, estes povos chegavam e tomavam conta da terra como uma invasão de gafanhotos. Eles possuíam uma quantidade incrível de camelos que pisoteavam o solo e destruíam tudo. O povo de Israel, por isso, foi reduzido à pobreza pelos midianitas e precisou clamar pela ajuda do Eterno. É aí que a história se torna ainda mais surpreendente e emocionante. Deus levantou um profeta para exortar o povo ao arrependimento, recordando-os que a verdadeira fé não é baseada no medo, mas no autêntico dom de Deus, que é a verdade. A mensagem do Eterno aos filhos de Israel foi a de lembrar do passado, do Deus libertador, que os resgatou da crueldade da escravidão e lhes escolheu, concedendo a eles uma terra abençoada para habitar. Era essencial recordar das promessas de Deus e não temer os falsos deuses dos amorreus, pois foi o Eterno quem os conduziu até aquele momento. Entretanto, o povo vivia atemorizado, escondendo-se em cavernas ou em locais seguros. E nós sabemos que o medo paralisa. O medo opera de forma contrária à fé. Somente quando confiamos no poder de Deus, independentemente das circunstâncias, podemos superar o medo. O profeta alertou os filhos de Israel sobre a importância de reviver esta fé genuína, pois eles eram a continuidade da promessa de Deus a Abraão, Isaque, Jacó e a Moisés. Como cristãos, nós também somos responsáveis por renovar nossa compreensão da herança que recebemos da fé apostólica, dos reformadores e dos que vieram antes de nós. É essencial examinarmos cuidadosamente a tradição que nos foi transmitida, buscando o Espírito Santo para animá-la e torná-la relevante para as novas gerações. Porém, devemos tomar cuidado para não nos tornarmos tradicionalistas, pois enquanto a tradição é a fé viva dos que já foram, o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Se nós tivermos a coragem de enfrentar nossos medos com a ajuda de Deus, seremos abençoados com o sopro do Espírito Santo, pois o novo de Deus sempre vem. Assim como ele trouxe renovação para Gideão e todo o povo de Deus, ele também pode renovar nossas vidas e nos dar a força que nós precisamos para enfrentar nossos temores. Segundo, o encontro com Deus. A expressão anjo do Senhor ou anjo do Eterno, como ouvimos na paráfrase da Bíblia, a mensagem, é mencionada diversas vezes no Antigo Testamento como uma figura misteriosa que aparece em diversas ocasiões para falar ou agir em nome de Deus. No encontro entre Gideão e o anjo do Senhor, vemos uma interessante dinâmica entre o anjo do Senhor e o próprio Deus. Inicialmente, o anjo do Senhor fala do Eterno na terceira pessoa, mas quando Gideão responde, o próprio Senhor fala com ele em primeira pessoa, revelando sua presença que é inconfundível e clara. Assim, Gideão teve o encontro com Deus através de uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus na forma do anjo do Senhor. Foi neste encontro com o anjo do Senhor que ele ouviu: o Eterno está com você, poderoso guerreiro. O Eterno está com você, poderoso guerreiro. Caros irmãos e irmãs, apenas o Senhor, em sua infinita sabedoria, pode considerar um homem que foi privado de sua liberdade, se escondendo de seus inimigos,
para malhar trigo em um tanque e de esmagar uvas como um poderoso guerreiro. Quem poderia ter imaginado que este homem seria capaz de libertar os israelitas e conduzi-los até a vitória? Qual teria sido o treinamento militar que Gideão tinha recebido até então? Que batalhas ele venceu em sua jornada até aquele momento? Mas apesar de ser um simples trabalhador que buscava garantir a sua sobrevivência, o Senhor não o chamou pelo seu estado atual, mas o nomeou de acordo com os seus propósitos eternos. O escolhido de Deus veio de uma família simples, pouco prestigiada na tribo de Manassés, e era considerado o membro mais insignificante de seu clã. Gideão não tinha uma história de vida glamurosa ou uma árvore genealógica ilustre, o que o tornava um candidato improvável para se tornar juiz de Israel. Entretanto, Deus, de forma surpreendente, escolheu Gideão para cumprir um papel fundamental em sua obra. Naquele encontro com Deus, a história dele foi transformada. Durante o diálogo entre o anjo do Senhor e Gideão, ficou evidente o seu desconforto, a sua incredulidade e o seu receio em aceitar o chamado divino. Ele foi extremamente sincero, questionou a afirmação de que o Senhor estava com ele, considerando a sua situação e a opressão que os midianitas exerciam sobre o povo de Deus. Apesar disso, o Eterno insistiu dizendo a Gideão para usar a força que possuía para libertar Israel da opressão dos midianitas, afirmando ser Deus quem estava enviando Gideão. Esse encontro com Deus foi um ponto de virada significativo para a história dele, pois o ajudou a superar as suas dúvidas e medos e a seguir o caminho que Deus tinha planejado para ele. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, da mesma forma, muitas vezes podemos ter dúvidas em relação à vontade de Deus para as nossas vidas. Podemos até nos sentir incapazes, insuficientes ou temerosos diante dos desafios que surgem em nosso caminho. No entanto, assim como Deus capacitou Gideão, Ele também nos capacita por meio do seu Santo Espírito. Como comunidade de fé, é nosso papel como irmãos lembrar uns aos outros desta verdade e encorajarmos mutuamente, apoiando e incentivando cada um a buscar a vontade de Deus. Isto significa que cada um de nós deve estar dispostos a orar uns pelos outros, nos aconselharmos e apoiarmos em momentos de dificuldade, celebrando as nossas vitórias e realizações juntos, pois nós não podemos subestimar o plano de Deus para as nossas vidas. Devemos confiar em sua santa presença e que Ele tem nos escolhido e capacitado para sermos instrumentos de sua graça e amor, transformando vidas e comunidades através do poder de Deus. Terceiro, a missão de Gideão. Vocacionado por Deus, Gideão recebeu a importante missão de restaurar a adoração verdadeira em Israel, o que envolvia destruir os falsos deuses cananeus, Baal e Asherá, e construir um altar para o Senhor. Além disso, ele foi designado para liderar a campanha militar contra os midianitas. Nesta perspectiva, a restauração do altar simboliza a restauração do relacionamento do povo de Israel com Deus, uma vez que a adoração a outros deuses como Baal contribuía para a decadência espiritual, para a apostasia e a moral do povo. Agostinho de Hipona, um dos principais líderes da igreja no período da patrística, mencionou Gideão em sua obra A Cidade de Deus.
Ele comparou a ação de Gideão na restauração do altar à missão da igreja na terra, que busca promover a verdadeira adoração a Deus. Calvino, reformador, enfatizou a importância da restauração do altar do Senhor por Gideão como um sinal de sua devoção a Deus e seu compromisso em promover a verdadeira adoração ao Deus de Israel. Enquanto Lutero destacou a restauração do altar como um ato de purificação e renovação espiritual em Israel. Muitos desses autores reformados interpretaram a restauração do altar como um prenúncio da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nesse sentido, o pastor batista reformado Charles Spurgeon destacou em seus sermões como a restauração do altar de Gideão aponta para a necessidade de renovação espiritual em nossas próprias vidas. Ele enfatizou que assim como Gideão restaurou o altar do Senhor em Israel, a obra de Cristo na cruz nos purifica e nos renova diante de Deus. Portanto, a história de Gideão nos ensina sobre a importância da restauração espiritual e da dedicação em promover a adoração verdadeira a Deus, seja em relação a um altar, um relacionamento ou uma comunidade. É preciso ter coragem e determinação para reconstruir aquilo que foi perdido, restaurando, segundo a vontade de Deus, os altares do Senhor. Mais do que uma missão militar, Gideão recebeu da parte de Deus uma missão de fé, pois sua jornada de devoção e obediência a Deus foi o que o capacitou para liderar a campanha militar contra os midianitas. Irmãos e irmãs, independentemente da missão para a qual Deus nos chamou, nós também precisamos seguir o exemplo de Gideão e buscar a Deus em primeiro lugar, compreendendo que sua orientação e provisão é suficiente para que nós possamos cumprir as nossas tarefas. Mesmo que nos sintamos pequenos diante dos desafios que precisamos enfrentar, podemos ter certeza de que assim como o Senhor esteve com Gideão, Ele também está conosco, tendo fé de que Deus nos capacitará para cumprir a missão que Ele nos confiou, assim como Ele capacitou Gideão. O Senhor nos dará força e coragem em sua santa presença. Termino. A história de Gideão nos ensina que Deus é soberano em suas escolhas e não se baseia nos méritos humanos. A condição espiritual de Israel na época era a de apostasia, do abandono da fé dos patriarcas e o esquecimento da libertação da escravidão no Egito e da conquista que Deus concedeu ao povo da terra prometida. Mas quando Israel clamou pela ajuda do Eterno, Deus levantou um profeta para exortar o povo, chamando-os ao arrependimento, e enviou o anjo do Senhor para chamar Gideão para a missão de liderar o povo à libertação da opressão. Que possamos nos inspirar na história de Gideão e reconhecermos humildemente que fomos escolhidos por Deus para cumprir a missão dele no mundo. Mesmo que pareçamos inadequados aos olhos humanos, pois, como declarou o apóstolo Paulo, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, conforme 2 Coríntios 3:5. A nossa força, a nossa suficiência vem de Deus. Que hoje, diante da grandeza e do mistério de Deus, possamos nos sentir humildes e gratos por sua escolha e por sua graça na nossa vida. Que possamos confiar em seu plano perfeito e sermos instrumentos fiéis de sua missão. E que, acima de tudo, possamos dedicar toda a honra e toda a glória a Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém.
vejamos novamente a projeção da história de Gideão. Chegamos ao terceiro momento da nossa liturgia, que denominamos de liturgia da escuta profunda, tempo de escutarmos a nós mesmos, tempo também de ouvirmos a voz do próximo e por ele orarmos. Nós vamos realizar esse momento tendo momentos de silêncio, de reflexão, em que quero convidar a todos a um tempo de oração e que serão depois momentos que serão intercalados com cânticos de súplica ao Senhor. Tempo de ouvirmos a voz de Deus. Por isso, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em silêncio, oremos por alguns instantes e logo após cantaremos Careço de Jesus.
Então lhe disse a mulher samaritana: sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Seguimos com o quarto movimento, a liturgia da gratidão, oportunidade de expressarmos com palavras e atos concretos a nossa gratidão ao Senhor. Nós somos convidados para este momento com a palavra de Deus que assim nos diz: render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Com gratidão, você que veio preparado poderá ofertar ao Senhor aqui na frente, através do gasofilácio ou nas contas que estão descritas em nossa liturgia. Louvemos ao Senhor de pé com um coração grato.
Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela nossa vida, pelo nosso dia, por nossa alimentação. Te agradecemos, Senhor, porque muitas vezes na vida cotidiana nós não temos a imediata compreensão de que vivemos e nos movemos segundo a tua permissão. Te rendemos graças, Senhor, por todos aqueles que estão aqui na tua santa presença e rogamos as tuas bênçãos. Concede a cada servo teu um coração grato, a fim de que possamos glorificar e exaltar o teu nome em tudo o que nos propormos a realizar. Te agradecemos por tua igreja, que tem sido sustentada por ti por 158 anos, e nós cremos que tu és o Deus que proverá tudo aquilo que é necessário para continuarmos proclamando o teu evangelho. Por isso, te agradecemos por cada membro do corpo de Cristo e rogamos as tuas bênçãos para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Oramos no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. Chegamos ao último momento da nossa liturgia, que chamamos de liturgia do exercício da fé. Em outras palavras, aquilo que aqui aprendemos é aquilo que também faremos na nossa vida, no dia a dia, em todos os momentos e em todos os lugares. Por isso, há um convite à afirmação de fé que nós temos na nossa liturgia, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Com esta convicção, nós vamos cantar Aclame ao Senhor. Sempre te adoro.
Oremos colocando as nossas necessidades, a necessidade do nosso próximo, da nossa casa, da nossa vida, diante de Deus nesta hora. Senhor, nós te rendemos graças por tudo que o Senhor já nos deu de privilégio durante esta celebração. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu povo reunido na tua casa. Te agradecemos pelo teu povo que nos acompanha, Senhor, de forma virtual. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, mas queremos interceder por cada vida, Senhor, aonde estiver, seja aqui ou nos seus lares, onde estiverem nos acompanhando, que a tua bênção, que o teu cuidado, que a força do teu Espírito repouse sobre cada coração. Tu que conheces as necessidades do teu povo, tu que conheces, ó Deus, o motivo de cada lágrima muitas vezes derramada, ó Pai, em nome de Jesus, suplicamos o teu cuidado, a tua proteção. Vem em socorro do teu povo, Senhor. Como o profeta que acabamos de ler expressou, assim também expressamos a nossa fé em Ti. Confiamos no Senhor que vem ao nosso socorro em tempo de enfermidade. Quantos são os pedidos de oração, ó Deus, que recebemos, de pessoas que sofrem, de pessoas que estão, ó Deus, nos hospitais, em cirurgias, que passam, ó Deus, por sofrimentos do corpo e da alma. Tem misericórdia, Senhor. Que a tua boa mão, o teu cuidado, que o consolo e o bálsamo do teu Espírito Santo sejam derramados sobre cada coração nesta hora. Ó Pai, em nome de Jesus, te pedimos pelas famílias da tua igreja, pais e filhos, ó Deus, para que vivam de acordo com a paz de Cristo em seus lares. Oramos, ó Deus, por os desempregados, pessoas que muitas vezes desejam estar na tua casa, contribuir para a tua obra, mas, ó Deus, passam por dificuldades. Que o Senhor coloque em suas mesas, ó Deus, o pão de cada dia, pois tu és o Deus da providência, e que sejamos instrumentos da tua paz. Por isso, ó Deus, abençoe-nos nesta hora, fortalece-nos com a tua graça e dá-nos, ó Deus, do teu perdão, no nome santo de Jesus. Amém. Nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar ao Senhor. E após o cântico, vamos orar a oração do Senhor, receber a bênção. E você que deseja depois uma oração individual, poderá vir à frente para estarmos orando e clamando pela sua vida também. E você que nos acompanha virtualmente, que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida também, que haja paz na sua vida e no seu lar, e que em breve possamos nos ver aqui na casa do Senhor, para juntos louvarmos a Deus. Cantemos. Seu amor, irmão, se dá.
Oremos todos juntos a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça maravilhosa e restauradora de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus Pai, que a comunhão, a direção, a alegria do Espírito Santo repouse sobre a Igreja reunida aqui e em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Podeis assentar.